Oi, gente! Vocês me pediram muito essa aula e hoje finalmente eu vou ensinar, olha só, como limpar corretamente os nossos pincéis artísticos, né, para as nossas pinturas, nossos artesanatos. Muita gente me pergunta, Ingrid, quando eu uso verniz, como é que eu limpo o pincel? Quando eu uso tinta acrílica, tinta óleo, qual a diferença, né, da limpeza do pincel? Tudo isso tem diferença, gente. São materiais diferentes que nós utilizamos conforme, né, a tinta ou verniz que nós estamos aplicando em nosso trabalho. Então hoje eu vou ensinar para vocês com detalhes, com dicas e truques muito especiais que vocês não vão esquecer mais na hora de limpar os seus pincéis. Tá bom, gente? Essa aula está incrível, repleta de dicas, tem muita dica boa mesmo, principalmente como você conservar o seu pincel novinho, assim, bem bonitinho, né? Utilizando a técnica correta de limpeza. Então, se você está gostando da dica de hoje, gente, não se esquece, já me dá aquele like, diz aí nos comentários o que vocês acharam da aula de hoje e também se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, tá bom? Eu sou a Ingrid Ramanushi e você está aqui no canal Recriar com Arte. Vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, na aula de hoje eu vou ensinar algo muito importante que muita gente me pergunta, que é justamente a maneira correta de limpar os pincéis, né? Muita gente tem dúvida quando usa um produto à base de solvente, como é que limpa o pincel, quando usa um produto à base de água ou de álcool, enfim. Existe muita confusão, então nessa aula eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar para vocês os produtos e como retirar do pincel utilizando o material correto, para tinta à base de água, para solventes, né, tintas à base de óleo e também tintas à base de álcool. E na segunda parte da aula eu vou ensinar como lavar os pincéis, né, que isso vai valer para os 3 tipos de materiais, tá bom? Então essa aula está super completa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, uma dica muito preciosa, é sempre olhar o rótulo dos produtos. Se você tem dúvida, né, qual material utilizar para limpar determinado produto, olha sempre aqui atrás no rótulo, olha só. Tá vendo essa aqui? Essa aqui é uma tinta PVA, tá escrito aqui atrás, olha, não sei se dá para enxergar. Solúvel em água, tá? Então, se no rótulo da tinta estiver solúvel em água, ou você vê nos materiais que ela foi feita com água, então o primeiro produto que você vai utilizar para limpar o seu pincel é a água. Isso vale, ó, para tinta PVA, para tinta para tecido, para o verniz acrílico à base de água. Olha, para as tintas de queima, né, em forno doméstico, a Decorfix 150, a Vitro 150, para tinta acrílica decorativa, para tinta acrílica de bisnaga, enfim. Olha no rótulo, gente, viu que está escrito assim, solúvel em água, ou que foi feito com água? Então, o primeiro material que você vai usar para limpar é a água, tá? Isso vale também para as minhas receitas caseiras. Se vocês verificarem que a receita eu fiz misturando água, significa que é um produto à base de água e você vai usar primeiramente a água para limpar. Então, digamos, gente, olha, vou pegar esse pincel aqui e colocar um pouquinho dessa tinta acrílica aqui no godê. Pronto, ó. Passei o pincel, né? Fiz aqui minha pintura, olha, tá? E agora chegou, né, a hora de limpar, né, o pincel, olha. Vou sujar bem o pincel para vocês verificarem direitinho como que é a limpeza. Então, gente, eu acabei de pintar. A primeira coisa que nós vamos fazer é sempre ter em mãos ou um pedacinho de papel ou um paninho velho. Aí você vai retirar o excesso de tinta, tá? Antes de fazer qualquer tipo de limpeza, retira bem o excesso da tinta. E como é um produto à base de água que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou limpar na água. Então aqui, olha, eu passo na água, ó, vou passando o pincel na água e vou retirando, né, aqui o excesso de tinta, olha. Mas vocês estão vendo, gente? Mesmo colocando aqui na água, olha,
Ainda tem bastante tinta aqui no pincel. Então, é importante, agora que você retirou primeiramente o excesso de tinta, fazer a segunda parte da aula, que é justamente a limpeza mais profunda no pincel, tá? E essa segunda parte eu vou mostrar dos 3 produtos ao mesmo tempo, porque ela é igual, tá bom? Então, vou deixar o pincel aqui do lado e vou mostrar o segundo material para vocês, que é, olha só, ou o verniz geral ou a tinta a óleo, tá? 2 produtos à base de solvente. Mesma coisa, você olha aqui atrás, ó. Solúvel em água rás e terebentina, tá? E esse aqui, o verniz geral, ele é solúvel em água rás, tá bom? Então, esse é o produto que você vai usar para limpar seu pincel. A mesma coisa se fosse uma receita caseira. Usei na receita caseira água rás, thinner, qualquer tipo de solvente, o produto que você vai usar para limpar o pincel é o mesmo, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, olha, vou colocar um pouquinho aqui dessa tinta a óleo azul. E agora, né, vou pegar um outro pincel, olha, um pincel limpinho, e vou passar aqui na minha tinta a óleo. E faço aqui minha pintura, né, normalmente. E agora, na hora de limpar, eu vou usar ou a água rás ou a terebentina. Água rás, existem dessas, né, que já vende própria para usar em pintura artística, mas você pode usar aquela água rás também que compra em loja de material de construção, que não tem problema. Ou você pode usar a terebentina, que é bem fácil de encontrar em lojas, né, que vendem produtos para artesanato, para pintura, você acha bem fácil. Então, é esse o produto que eu vou usar. Então, para demonstrar para vocês, eu vou usar a terebentina, tá? Vou colocar nesses 2 frascos, que eu quero mostrar 2 maneiras de limpar, para que vocês possam compreender bem. Aí, gente, o mesmo processo que eu vou ensinar aqui vale se você estivesse utilizando água rás, thinner ou qualquer outro tipo de solvente, tá? Então, olha só, aqui tá o meu pincel com a tinta a óleo. Você nunca deve limpar dessa maneira, gente. Olha, aqui tá a terebentina, fazer assim, ó, esfregar o pincel. Porque o que aconteceu, gente? Olha, eu esfreguei meu pincel aqui, aí eu sujei, né, toda o meu produto aqui de limpeza. Isso aqui eu vou ter que descartar, tá? Fora que se você esfregar o pincel dessa maneira assim, olha, de um lado para o outro, você vai estragar toda a cerda do pincel. Então, nunca faça a limpeza assim dessa maneira, tá? A maneira correta é a que eu vou mostrar para vocês agora, olha. Vou até passar mais aqui um pouquinho da tinta, né, a óleo no pincel. E aqui tá o meu outro frasco com terebentina. Então, o que eu vou fazer? Você mergulha só, olha. Mergulha aqui, olha, e retira, tá? Vai fazendo esse processo várias vezes, ó, vai mergulhando a tinta a óleo e vai retirando com um pedacinho de papel limpo, olha, mergulho de novo e retiro. Vocês estão vendo que praticamente não sujou aqui o meu solvente, olha, e tá saindo super bem aqui do meu pincel, ó, tá vendo? Vai fazendo isso até você sentir, né, que saiu bastante o excesso de tinta do pincel, da cerda do pincel, olha. Tá vendo? E esse solvente que sobrou aqui, você pode tampar, guardar e utilizar outras vezes. Enquanto esse outro aqui, olha, você vai ter que descartar, porque ele já estragou. Pronto, gente, olha, a primeira fase de limpeza do pincel com o verniz ou com a tinta a óleo já está pronta, tá? Se eu estivesse utilizando o verniz geral, o processo seria exatamente o mesmo, a única diferença é que eu usaria água rás, tá? Olha, e aqui eu vou deixar juntamente com esse outro pra gente partir para a segunda parte, como eu falei, vai ser igual para todos os produtos, tá? Bem, gente, agora o terceiro material que também é muito comum nós utilizarmos no artesanato são as tintas e os vernizes à base de álcool. Nós temos como exemplo, olha, a goma laca incolor, a goma laca indiana, são produtos, né, à base de álcool. Você vai olhar aqui no rótulo,
vai encontrar a mesma coisa, que ele é solúvel em álcool, assim como a tinta à base de álcool caseira, essa que eu ensino aqui para vocês no canal, e as tintas à base de álcool que a gente compra, né, em lojas de artesanato. Olha aqui, tinta solúvel em álcool, tá? Então, o que nós vamos usar para limpar? Álcool, né, gente? Então, vou colocar como exemplo, olha, a tinta caseira mesmo aqui, que eu não usei nenhum caseiro até agora. Vou colocar um pouco de tinta álcool caseira e vou agora também pintar, né? Vou até pintar com um pincel diferente, um pincel redondo, para vocês verem que o processo de limpeza é o mesmo. Pronto. E para limpar, né, o pincel com a tinta à base de álcool, eu vou usar o álcool. Aqui eu tô usando o 70, que eu ainda tenho esse álcool, mas pode ser o 46 também, tá, gente? Pode ser álcool de cereais, álcool isopropílico. Utilize o álcool que você tem na sua casa, tá? Então, coloco um pouquinho aqui e vou fazer o mesmo processo. Vou mergulhar o meu pincel aqui no álcool, olha, e vou passar no papel. E assim eu vou fazer até sair totalmente, né, a tinta aqui do meu pincel. Pronto, gente, olha, agora que eu vi que praticamente não tá saindo mais tinta, então eu parto para a segunda parte da limpeza, que é aquela limpeza, gente, que é feita com água e detergente ou água e sabão, e tem a maneira correta também de fazer, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Bem, gente, agora vamos para a segunda parte da aula, que é a limpeza geral, que isso vai ser igual para os três materiais, para o óleo, para o álcool e para o acrílico, ou outro produto que você tenha utilizado no seu pincel e já tenha feito a primeira retirada da tinta, tá? Então, vamos começar com o pincel aqui acrílico, tá vendo? Ó, por mais que eu tenha retirado na água, gente, o pincel ainda tá sujo, ainda tem tinta, né? Então, essa segunda parte da limpeza é bastante importante, né? E ela é bem fácil de fazer. Olha, para limpar, você vai precisar de água e de um sabão. Então, ou você usa esse sabão de coco aqui em pasta, que esse aqui é o que eu mais uso, ou pode ser um sabão de coco em pedra, ou mesmo, gente, detergente, né? Desses aqui que a gente usa para lavar a louça. Os três servem, tá? Mas como eu falei, o que eu mais uso é esse, que eu acho mais prático para guardar. Então, já separo um desses só para limpar pincel, tá? Então, olha, é bem fácil. Normalmente, eu faço esse processo ou num tanque, né? Na pia, aqui do ateliê. Mas como fica um pouco complicado para gravar, eu vou improvisar aqui nessa bacia com água, mas vocês podem fazer todo esse processo embaixo da torneira, que é o mais prático, tá? Então, primeiramente, olha, eu molho o pincel, né? E dou uma passada aqui, olha. Tá vendo? Já começa a sair mais tinta, nem parecia que tinha tinta, né? E passo aqui no sabão de coco. Aí eu venho aqui nessa superfície que ela é apropriada para limpar pincel. Essa aqui é da Condor, mas tem de outras marcas, ou se você tiver algo assim poroso, parecido, também pode usar. E eu venho, olha, molho o pincel um pouquinho e vou esfregando aqui. Tá vendo, gente? Na medida que eu esfrego, olha só quanta tinta já sai. Olha, bastante, né? Aí eu coloco embaixo da água, tiro o excesso, né? E continuo passando. Olha, passo de novo aqui. Tá vendo? Ainda tem tinta. E outra coisa muito importante para você fazer quando estiver limpando o pincel, além de passar aqui nessa superfície, é assim. Você segura as cerdas com os dois dedos bem forte e faz esse movimento, gente, olha. Ó. Vocês estão vendo que na medida que eu faço esse movimento, vai saindo a tinta que tá aqui? Porque o que prejudica mais um pincel, gente, é justamente isso, olha. A tinta, quando ela acumula nesse local. Deixa eu tirar aqui o excesso e mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui essa faixinha mais escura? Olha só. Se eu deixar essa tinta acumular aqui e secar, o que vai acontecer? Meu pincel, ele vai começar a abrir as cerdas, ficar aquele pincel todo aberto, sabe? E isso estraga muito a vida útil do seu pincel. Então, sempre faça essa limpeza fazendo esse movimento, até que não saia mais nada, olha, tá vendo? Na medida que eu vou movimentando, olha só quanta tinta vai subindo. Toda essa tinta, ela tava presa nessa parte do pincel, que é a virola, e as cerdas, que é justamente onde a virola prende
as cerdas do pincel, né? Aí você faz esse movimento, coloca embaixo da água, retira, né, bastante o excesso. E você vai fazendo esse processo, né, até que não reste mais nada de tinta, que você faça esse movimento e veja que não tá saindo mais nada. Ó, você tá vendo, gente? Eu tô passando aqui e agora, ao invés de sair a espuma azul, ela tá saindo branquinha. Isso quer dizer que o pincel tá praticamente limpo. Nada de fazer assim, gente, ó, pegar o pincel e fazer um movimento circular. Não faça isso, porque você vai estragar seu pincel. O movimento é reto, tá? Para qualquer tipo de pincel. Olha, eu tô fazendo aqui, ó, tá vendo? Não tá mais saindo tinta. Eu venho aqui e enxago bem na água. Aí é bom você ter um tecido do lado, olha. Tá vendo, gente, como o pincel tá limpinho? Não tem mais nenhum acúmulo de tinta aqui na virola, né? E na cerda, olha só, ele ficou limpinho. Então, essa é a maneira correta, né, de nós limparmos o nosso pincel. E a mesma coisa serve para os outros materiais. Esse pincel que eu usei a tinta óleo, a mesma coisa, gente. Eu vou também novamente passar aqui, né, no sabão. E vou, olha só, tá vendo? Vai saindo a tinta azul, ó. Deixa eu tirar esse excesso de tinta aqui. Depois eu sempre gosto de limpar o sabão, tá, gente? Passo novamente, ó. E vou fazer aquele mesmo movimento. Prendo aqui e vou fazendo esse movimento pra... Olha só, tá vendo quanta tinta azul tá saindo? Gente, eu tenho um pincel aqui com mais de 5 anos, 6 anos, e eles estão perfeitos, porque se você fizer a limpeza correta, você vai ter o seu pincel por muito tempo e não vai ter problema com a sua pintura, porque uma coisa horrível que tem é você pegar um pincel todo aberto, né, com as cerdas todas abertas para pintar. Isso prejudica muito o seu trabalho e além do gasto, né, desnecessário com materiais. Agora eu vou passar de novo aqui até a espuma ficar branquinha. Viu que a espuma tá branquinha, ó? Porque não tem mais tinta no pincel. Enxugo aqui no pano, ó. Tá vendo? Limpinho, gente, sem nenhum restinho de tinta, tá? E a mesma coisa com o pincel que eu usei, né? A tinta à base de álcool. Vou até passar aqui nesse outro sabão. Se alguém for usar, né? Olha só quanta tinta sai, gente. Não parecia que tinha nada, né? E faço a mesma coisa, olha. Passo aqui. Mesma coisa, ó. Seguro aqui bem firme e faço esse movimento. Pra retirar o resto da tinta. E pronto, gente, olha. Meu pincel também... foi pintado com tinta à base de álcool, também já está limpo. E agora, gente, é só você deixar esse pincel secar bem. E quando você for guardar, ao invés de você colocar num potinho assim guardado, o ideal é você colocar dentro de uma caixinha. Ou você põe numa pasta, ou até numa caixinha de papelão, gente. Porque se você deixa num pote assim, ele em pé... Com o passar dos dias, vai entrando poeira, né? E se a poeira penetrar aqui nas cerdas, elas vão diretamente para cá. Aí vai dar aquele mesmo problema das cerdas ficarem abrindo. Então, se você tiver uma caixinha, pode ser qualquer caixinha simples, guarde seus pincéis lá dentro, tá? Ou então um pedaço de tecido, enrola, que é a maneira mais correta, né, de guardar os pincéis após a limpeza, tá bom, gente? E outra dica muito importante, se porventura você tiver algum pincel que você não limpou direito, né, principalmente com as tintas acrílicas, tintas à base de água, e ele ficou um pouco duro, basta você aquecer a água, deixar a água bem quente, bem fervendo e jogar sobre a cerda do pincel a água fervendo. Vocês vão ver que ele fica molinho e volta e fica perfeito. Aí você faz uma limpeza dessa, ó, seu pincel está renovado. Tá bom, gente? Então, essa aula vocês me pediram bastante, eu achei importante passar para vocês, porque é uma maneira correta, né, de conservar seus materiais e ter um artesanato cada vez mais lindo e mais profissional. Tá bom, gente? Então, se você gostou da minha aula de hoje, não se esquece, gente, me dá aquele like, me diz aí nos comentários o que vocês acharam da aula.
se inscreve no canal e compartilha para todo mundo, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!